Você vai aprender agora a diagnosticar 80% dos eletrocardiogramas alterados no pronto-socorro, no consultório ou até à beira de leito. E você vai aprender isso em poucos minutos nesse vídeo. Acredite, fique comigo até o final. Bem-vindos ao canal TNCG. Aqui nós falamos de eletrocardiografia com viés médico profissional. Se você tem interesse nessa área, clique no link para se inscrever e no botão do sininho para novas notificações. Sou Alessandro Kraemer, tenho mais de 30 anos de experiência com esse método de eletrocardiograma. É a minha ferramenta de trabalho especial como eletrofisiologista. Se você me acompanhar nesta série de 7 vídeos, você vai descobrir como calcular o eixo elétrico no eletrocardiograma em poucos segundos. Muito bem, para que a gente possa fazer isso, eu preciso apresentar alguns conceitos anatômicos em primeiro lugar. Vamos lá, o coração ele não está no centro do tórax e ele também não está frontalmente disposto como habitualmente se poderia pensar. Ele está desviado para a esquerda, ou seja, fora do centro e com o ventrículo direito à frente do ventrículo esquerdo. Aqui é o átrio direito, aqui é o ventrículo direito, ambos à frente no tórax. Aqui o átrio esquerdo e aqui o ventrículo esquerdo atrás no tórax. Isso é muito importante para interpretar o eixo elétrico. Por quê? Porque é exatamente por esta razão que o eixo elétrico aponta de cima para baixo, da direita para a esquerda e de frente para trás. Porque o eixo elétrico começa no nó sinusal, lá em cima, no átrio direito, e termina lá embaixo, no ventrículo esquerdo, que está lá atrás. O ventrículo esquerdo tem forças elétricas predominantes, muito mais pujantes do que o ventrículo direito. Isso é também uma das razões pelas quais o vetor aponta naquela direção. Ou seja, o vetor elétrico normal do coração aponta na direção do ventrículo esquerdo. Portanto, o vetor elétrico normal do coração aponta para trás, para a esquerda e de cima para baixo. Vamos lá. Outro conceito importante. Durante o ritmo sinusal, o complexo QRS pode ter esse formato. E nesse caso, ele tem um QRS que dura no máximo até 3 quadradinhos. É sempre um QRS inferior a 3 quadradinhos. Já um QRS pode ser alargado. E quando ele é alargado, nós estamos dizendo que ele tem um tamanho de largura maior do que 3 quadradinhos no eletrocardiograma. Agora preste bem atenção aqui. Se eu tiver um complexo QRS ainda estreito, ou seja, até 3 quadradinhos de largura, porém grande em amplitude, nós estamos falando de um QRS já não normal, que representa a hipertrofia ventricular. Se você tem grande massa de ventrículos gerando cargas elétricas, essas massas vão gerar vetores mais intensos, mesmo assim ainda até 3 quadradinhos de duração. Mas quando você tem essa massa elétrica do coração registrando vetores que duram mais do que 3 quadradinhos de duração, aqui nós temos o que chamamos de bloqueios de ramo. Nós não sabemos ainda qual seria esse bloqueio de ramo, mas já está definido que temos um bloqueio de ramo. Entenda isso. Bloqueios de ramo são QRS alargados, acima de 3 quadradinhos de duração. Hipertrofias são QRS estreitos com amplitudes muito elevadas. Qualquer padrão que não seja este ou aquele será um eletrocardiograma com QRS de padrão normal. Vamos lá. Entendendo que o QRS aqui está estreito e que o coração está aqui, sempre na sua posição anatômica, com o ventrículo direito à frente do ventrículo esquerdo, e já sabendo que o eixo elétrico do coração normal aponta novamente de cima para baixo, da direita para a esquerda e de frente para trás, nós temos aqui um eixo elétrico normal. Porém, quando nós temos um aumento da amplitude desses vetores por conta de sobrecarga, mas com QRS ainda estreito, desde que ele continue apontando na direção do ventrículo esquerdo, o que nós temos aqui é uma hipertrofia ventricular esquerda, porque o vetor está intenso em amplitude e aponta na direção do ventrículo esquerdo. Já, se ainda de forma estreita esse QRS se desviar para a direita, ele será um QRS representativo de sobrecarga ventricular direita, porque é lá, à frente, que o ventrículo direito está. Então, nós teremos um vetor desviado para a frente e para a direita, com QRS estreito, igual a uma hipertrofia ventricular direita. Vamos fazer mais um exercício mental, agora com QRS alargado. Veja só, QRS alargado. Estamos no plano dos bloqueios de ramo.
Bloqueios de ramo tem a ver com nó AV, com feixe de His, e com o ramo direito, que está à frente, indo na direção do ventrículo direito, e com o ramo esquerdo, que está atrás, indo em direção ao ventrículo esquerdo. Entenda também que bloqueios de ramo irão puxar os seus vetores para o ramo bloqueado respectivo. Isso pode parecer contraintuitivo, então eu vou repetir, apenas decore essa informação. Os bloqueios de ramo vão puxar os vetores, vão desviar os vetores na direção do ramo bloqueado. Um bloqueio de ramo que esteja puxando o vetor para o ventrículo esquerdo será, neste caso, um bloqueio de ramo esquerdo. Já um QRS alargado, portanto, bloqueio de ramo presente, que aponte o vetor para frente e para a direita, será um bloqueio de ramo direito. Aqui só temos que ter detalhe, é uma pegadinha. Quando o QRS está alargado no bloqueio de ramo direito, são as forças terminais do QRS que se alargam. Preste atenção aqui. O QRS está alargado com mais de 3 quadradinhos às custas das porções terminais, que vão desviar para a direita e para a frente, a posição onde está o ventrículo direito. Vamos olhar isso em exemplos bem práticos, exatamente os exemplos que mostramos no primeiro vídeo dessa série. Agora você vai entendê-los e vai laudá-los de forma bem rápida. Vamos lá. Em primeiro lugar, olhe para a derivação D1. D1 está positiva, portanto, o complexo QRS está apontando para a esquerda. Olhe para a VF, está positivo, portanto, D1 está apontando para baixo. Agora olhe para a V1, o QRS está negativo, portanto, apontando para trás, na direção do ventrículo esquerdo. Repare também que esse QRS está muito grande em amplitude. Quando ele está estreito e muito grande em amplitude, temos uma sobrecarga. Uma sobrecarga que aponta na direção do ventrículo esquerdo, portanto, uma sobrecarga ventricular esquerda. Veja bem, apenas com a determinação do eixo elétrico já sabemos que esse paciente está com uma sobrecarga ventricular esquerda. Claro que há outros detalhes alterados no eletrocardiograma, mas isso neste momento não é importante. Vamos prestar atenção apenas nos eixos elétricos. Vamos adiante. Além da sobrecarga ventricular esquerda, vamos ver esse outro eletrocardiograma. Preste atenção em D1. D1 agora está com QRS predominantemente negativo, ou seja, apontando para a direita. Vamos olhar agora para a VF. A VF está predominantemente positivo, portanto, o eixo está apontando para baixo. Agora vamos olhar para a V1. Olhe só que interessante, V1 está positivo. Se V1 está positivo, o QRS está apontando para frente. Quem está na frente e à direita? O ventrículo direito. Por que nós não temos um QRS tão intensamente alterado para a sobrecarga ventricular direita nesse caso? Porque o ventrículo direito é muito pequeno em relação às proporções elétricas do ventrículo esquerdo. Para que o ventrículo direito consiga produzir QRS muito amplos, muito grandes em amplitude, ele teria que ser extremamente gigante para conseguir ganhar do ventrículo esquerdo. Mas entenda dessa maneira, como o eixo elétrico consegue ser desviado, ganhando do ventrículo esquerdo, indo para a direita, se não há ali uma sobrecarga do ventrículo direito. Então, o ventrículo direito consegue puxar o ângulo para a direita e para a frente, porque ele está realmente hipertrofiado. E esse desvio do eixo para a direita e para a frente é o que vai marcar a sobrecarga do ventrículo direito, baseada esta informação apenas no cálculo do eixo elétrico, e isso em pouquíssimos segundos. Vamos para o próximo exemplo. Agora preste atenção em todas as derivações que você vê nesse eletrocardiograma. Fica claro para você que ele está alargado, que ele está acima de 3 quadradinhos de duração. Vamos lá. Então nós temos um bloqueio de ramo. Qual seria esse ramo bloqueado? Sendo ele positivo em D1, ele está apontando para a esquerda. Vamos olhar agora para a VF. Sendo ele positivo em AVF, ele está apontando para baixo. Vamos olhar agora para a V1. Sendo ele negativo em V1, ele está apontando para trás. Adivinhe só para onde está apontando o eixo elétrico nesse caso. Para o ventrículo esquerdo. Como nós sabemos que temos aqui um bloqueio de ramo, fica óbvio que este é um bloqueio de ramo esquerdo. Vamos para o próximo exemplo. Preste atenção aqui. Nós temos um complexo QRS. Talvez não seja tão óbvio
esse complexo QRS nas derivações do plano frontal. Mas ali em V1 até V6 você consegue identificar um QRS claramente alargado. Preste atenção que esse QRS é alargado principalmente nas suas porções terminais. É ali, ó, a onda S de D1 que está alargada. E aqui está a pegadinha. Embora o complexo QRS como um todo esteja positivo e, portanto, apontando para a esquerda, a sua porção terminal está alargada, empastada e negativa. Vamos olhar apenas para ela nesse momento. Uma onda negativa em D1 é uma onda que aponta para a direita. Vamos olhar para a porção terminal de AVF. Atenção, se eu estou olhando o terminal de D1, eu tenho que olhar o terminal de AVF e o terminal de V1, ok? O terminal de AVF está negativo, portanto apontando levemente para cima. Agora vamos olhar para o terminal de V1. Ele é uma clara onda positiva, nós chamamos aquilo inclusive de R', muito conhecida pelos macetes de orelha de coelho. Essa derivação positiva em V1, ou pelo menos o final desse QRS positivo em V1, significa que o vetor está apontando para frente, ou seja, na direção do ventrículo direito. Temos aqui, portanto, um bloqueio de ramo direito. Lembre-se, o bloqueio de ramo direito são as porções terminais do complexo QRS que se desviam. Pronto, esse novo eletro é um eletro mais difícil, que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Em primeiro lugar, eu fiz um desenho baseado num eletro normal, comparando com um eletro alterado. O diagnóstico que eu quero mostrar para vocês tem a ver com eixo elétrico baseado nessa comparação. Então, os primeiros complexos QRS representam um eletrocardiograma normal. Já os segundos QRS de comparação representam o QRS alterado que eu quero mostrar para vocês. Esse complexo QRS, que é o segundo complexo pareado em cada uma dessas derivações, se refere a um bloqueio do fascículo antero-superior do ramo esquerdo. Por quê? Vamos lá. Vamos olhar para o segundo complexo QRS e tentar localizar os vetores. Vamos lá. Em D1, nós temos um complexo QRS predominantemente positivo, portanto apontando para a esquerda. Em AVF, nós temos um complexo QRS predominantemente negativo, portanto apontando para cima, bastante para cima. Um claro desvio para a esquerda. Repare como o D2 já está negativo, portanto muito além de menos 30 graus. Repare agora em V1. V1 tem um QRS negativo, portanto apontando para trás. Ou seja, temos um vetor apontando claramente para cima, para trás e para a esquerda. É lá que está o fascículo antero-superior do ramo esquerdo. Repare também que o complexo QRS não está tão alargado quanto nós gostaríamos para um bloqueio de ramo. Isso acontece porque não é o ramo esquerdo como um todo que está bloqueado, e sim apenas um pedaço dele, o seu fascículo antero-superior, que, como o desenho mostra, aponta justamente naquela direção. Lembre-se, os bloqueios de ramo sempre puxam os vetores para o ramo bloqueado. Como é um fascículo antero-superior bloqueado, o fascículo vai puxar o vetor naquela direção, como de fato está fazendo. O QRS não está estreito, ele está quase alargado, até 3 quadradinhos, no limite do normal para um QRS estreito. E o que vai marcar claramente que isto é um bloqueio antero-superior do ramo esquerdo é justamente o desvio do eixo elétrico nesta direção. Existem mais critérios para o diagnóstico de bloqueio antero-superior do fascículo esquerdo, mas não convém nesse vídeo falarmos em tantos detalhes sobre isso. O mais importante é que esse bloqueio desvia o eixo para aquela direção, e é um diagnóstico muito comum no pronto-socorro. Sem esse diagnóstico, vocês vão ficarem a ver em muitos diagnósticos que são prevalentes a nível de pronto-socorro e consultório, né? Bom, parabéns! A partir de agora, você já sabe diagnosticar com muito pouco tempo, em pouquíssimos segundos, o que é um bloqueio de ramo esquerdo, o que é um bloqueio de ramo direito, o que é um bloqueio antero-superior do ramo esquerdo, o que é uma sobrecarga ventricular esquerda e o que é uma sobrecarga ventricular direita pelo eletrocardiograma, apenas pelo cálculo do eixo elétrico, em poucos segundos. Tenho certeza que você já consegue fazer esses diagnósticos. Aproveite o seu tempo livre, vá ao seu hospital de referência, ao seu hospital escola, procure por um preceptor junto com vários eletrocardiogramas e tente encontrar esses laudos que lá estão. Você vai se surpreender com o quanto você vai ser capaz de diagnosticar. Só atenção a um detalhe.
Eu não falei aqui sobre os diagnósticos diferenciais de todas essas doenças. Obviamente, se nós entrarmos aqui com infarto agudo e outras arritmias cardíacas, provavelmente nós vamos encontrar várias alterações de eixo elétrico que simulam essas alterações aqui encontradas. Por favor, procure o livro dessa descrição, que está aqui no link abaixo, para estudar mais e estudar principalmente os diagnósticos diferenciais relacionados a esses elementos. Eu tenho certeza que você já perdeu o medo de analisar o eletrocardiograma, você já perdeu o medo de analisar o eixo elétrico, e tenho certeza que com isso a leitura do livro será muito mais fácil. Seja bem-vindo ao maravilhoso mundo do eletrocardiograma. Um grande abraço para vocês. Até a próxima série de vídeos.